Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus mestres. Hoje, 6 de abril de 2020, eu quero mais uma vez me dirigir aos senhores e fazer uma analogia sobre uma determinada situação para que todos compreendam o que significa e como se processa e quais são os cuidados que devemos ter. Em 1987, o Trino Tumushi, mestre Mário Sassi, ele foi em vários lugares para identificar a Águila 4108 através de uma incorporação. Eu vivi com ele e ele sempre na busca para saber se era Águila 4108 ou não. Então, várias vezes, em vários lugares, dentro e fora do Vale do Amanhecer, o Trino Tumushi, muitas vezes na calada da noite ou muitas vezes durante o dia, saía sozinho. Ó, mestre, ali em tal lugar, o Quataí está incorporando e seria possível o senhor ir lá identificar? E ele sempre dizia sim. Porque, segundo ele, que conviveu e viveu, e inclusive nas madrugadas, sozinho com a clarividente, seria normal que ele fizesse uma pergunta à clarividente. Neiva, você vai voltar? Se ela tivesse dito que não, para ele, seria não. E se ela tivesse dito, como disse, que voltaria, se houvesse necessidade, ela sim voltaria. Então ele fez uma pergunta óbvia para ela. Neiva, como eu vou identificar você para saber se é verdade ou não? Porque além do animismo da incorporação, pelo saudosismo e etc., do corpo mediúnico, dos aparás, existe também os espíritos do Vale das Sombras que adoram se disfarçar de preto velho, preta velha, caboclo, ministro, cavaleiro, até o próprio pai Seta Branca. Aí ela disse para ele: Mário, eu vou lhe passar uma chave. Antes de qualquer coisa, peça essa chave. E assim ele memorizou a chave e esperou pacientemente por todas as oportunidades, até o dia de identificar realmente o Quataí 108 através dessa chave. Então, aonde eu quero chegar? Eu acabei de ouvir um áudio de uma incorporação, onde no final é dito que é Quataí 108. Veja bem, já em 1987, o Trino Tumushi várias vezes tentou identificar incorporações de Quataí 108. E a chave nunca era respondida. Hoje eu ouvi um áudio de uma incorporação onde a entidade se apresenta como Águila Quataí 108. Então, por experiência própria, desde 1987, é óbvio que eu também sei qual é a chave. É óbvio que Quataí 108, que não é propriedade de ninguém dentro do nosso mestrado e nem fora dele, só que existe um leque de entidades para se incorporar na execução Pai João de Enoque, na responsabilidade total e absoluta da tribo Jaguar, o Pai Seta Branca, Pai Zé Pedro de Enoque, Mãe Tildes, Mãe Zefa, Nossa Mãe Ara, enfim, temos um leque de entidades para tratar de diversos assuntos.
Então temos que ter muito cuidado, porque segundo o Trino Tumuxi, existem vários espíritos no Vale das Sombras que são especializados em se passar por entidades para criar uma euforia de saudosismo, não importa quem tenha sido o personagem. O que importa é que, caso isso aconteça, das duas uma, ou é o médio de incorporação, ou é uma entidade do Vale das Sombras. Quando se trata de algo tão sério e totalmente verídico como uma situação dessa. Cabe aos doutrinadores observar a linguagem. Então, como não há nenhuma experiência ao longo de todos esses anos, desde a identificação de Quatraí 108 pelo primeiro Mestre Sol, Trino Tumuxi, eu aconselho a não abrir espaço para esse tipo de situação ou de precedente. Por quê? Se for necessário em qualquer lugar desse país, eu estarei à disposição para fazer essa identificação. Isso é para aqueles que não quiserem correr o risco de serem assistidos ou por um espírito do Vale das Sombras ou por uma incorporação aonde não há um mentor presente. Principalmente se for do gabarito. Eu vou falar gabarito para que se dê a devida importância. Não que 408 esteja acima ou abaixo de qualquer entidade, mas é apenas o linguajar. Qual seria o real motivo hoje para a Águila 408 se manifestar dessa forma? Só porque estamos vivendo um período de transição, de desencarnes em massa, um período de doenças e etc. Tudo que a Clarividente trouxe no acervo, que sempre iria caminhar para contextos como o que estamos vivendo hoje. Essa semana já teve incorporação do Pai Seta Branca, já teve incorporação de Preto Velho. Quer dizer, o Jaguar, ele está tão suprimido dentro do seu campo, porque nunca soube lidar com isso, que estão abrindo espaço para coisas que não procedem. Então eu quero pedir encarecidamente que não abram precedentes para isso, porque daqui a pouco haverá vários espíritos se passando por 4I-108, primeiro porque existe o saudosismo daqueles que não a conheceram, e segundo, o risco das incorporações sem a autorização dos mundos superiores. Então eu peço que não abram precedentes para isso. Me coloco à disposição para quem insistir nisso. Por quê? Porque eu tenho a chave de identificação para Águila 4I-108. Veja bem que não é Neiva. Neiva é um personagem, assim como Nefertiti, Pítia, Cleópatra e tantas outras, que se completou em Águila 4I-108. Então, mestres, ninfas aparás, mestres ajanãs, estejam em alerta, porque tudo, absolutamente tudo que os espíritos
agora magos, espíritos inteligentíssimos querem desestabilizar. Mas, mestre, foi uma mensagem que, dentro da retórica, dentro do que foi dito, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, então temos que observar o linguajar, a forma de expressão. E como o mestrado não tem experiência, não tem know-how com isso, fica muito complicado abrir as brechas, porque daqui a pouco virão informações, diretrizes e ordens. Tudo em nome de quê? De Ágala Quataí 108. Existe sim, vou repetir, existe sim um código de identificação para a Ágala Quataí 108. Então, logo, o médium de incorporação que realmente tiver certeza de que é Ágala Quataí 108, me dê a oportunidade da identificação. Por quê? Porque uma coisa é uma mensagem, dentro de parâmetros, tudo muito óbvio, tudo muito bem arrumado. Mas outra coisa, daqui a pouco, já antevendo um futuro breve, diretrizes para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, e dizendo assim, determinação de Ágala Quataí 108. Então isso é muito complicado, tem que se levar a sério, que isso não pode. Ah, mestre, mas por que não? Porque é simples. Nossa mãe mentora é a mãe do doutrinador, é a mãe dessa tribo. Só que existe o responsável total e absoluto por ela, que é o pai Seta Branca. E existe o executivo de todo esse sistema doutrinário, que é o pai João de Enoque. E existe toda uma organização espiritual que dá suporte à parte administrativa desse sistema doutrinário. É lógico que a clarividente, quando estava na matéria, ela era a porta-voz direta do céu dentro da nossa tribo. Então isso é apenas um alerta para que se tenha muito cuidado. Eu sei que não é fácil ouvir isso, estamos num período de fragilidade, de carência, fora do habitual dia a dia de trabalho, então ficamos mais sensíveis e suscetíveis a determinadas situações. Então, com todo carinho e com todo respeito, em qualquer lugar onde se pratique o sacerdócio dentro desse sistema doutrinário, eu peço que não abra precedentes para isso. E se isso acontecer, eu repito, eu me coloco à disposição em qualquer lugar desse país para fazer a identificação de Ágala Quataí 108. Porque não é Neiva que vai vir dizendo tal dia, tal hora, lembra, meu filho, daquele quadro? Isso para os que estiveram com ela, com os que a conheceram. E aqueles que não tem nem como. Então, mestre, salve Deus, com todo respeito e com todo carinho, é apenas um alerta para que não se abra essa porta sem nexo, para que o mundo espiritual continue nos dando assistência dentro de todas as vertentes que assim se faz necessário. Porque o dia que a Ágala Quataí 108 realmente quiser se fazer presente, tem que ser através da chave de identificação. O Trino Tumuxi foi muito inteligente, pensou em tudo, como ele mesmo disse. E eu repito e afirmo, o Trino Tumuxi sempre esteve um passo à frente de todos nós. Isso é fato. A obra
e tudo que ele foi e representa dentro desse sistema doutrinário. Então, eu espero que isso seja levado a sério e que todos levem a sério essa situação para não abrir nenhum precedente para isso. Salve Deus, obrigado e boa noite a todos.